Olá, alunos. Eu sou o professor Manacias e nossa aula de hoje é sobre ciências. Quem tiver com o livro, as páginas vão ser 28 e 29, mas eu achei mais prático colocar os exemplos aqui no quadro para ficar bem mais claro, né, para vocês. Por exemplo, nós vamos estudar hoje a questão da reação química. O que seria a reação química? Quando você junta elementos e esses elementos formam um segundo elemento, né? Então, no caso, aqui nós temos, por exemplo, nós temos reagente mais reagente que é igual a um produto. Como, por exemplo, você tem a substância oxigênio que junta com a substância hidrogênio e nós formamos a água, né? Uma outra forma de expressar uma equação química, por exemplo, teríamos átomos mais átomo igual a molécula simples, né? Vocês lembram que o átomo é aquele que tem, quando a gente vai representar graficamente, você só tem uma bolinha, uma única unidade, um átomo. Se você tem duas bolinhas juntas, então você já não tem mais um átomo, você tem uma molécula simples, né? No caso aqui, você tem um átomo mais outro átomo, e nesse caso eles formam uma molécula simples, onde estão dois ou em três e assim sucessivamente. Mas existem informações específicas, tá certo? Aí aqui, um outro exemplo de especificar a equação química, molécula simples mais molécula simples igual a molécula complexa. Como assim? Vou explicar aqui para vocês na questão do gás oxigênio e o gás hidrogênio, né? Para me formar o gás oxigênio, eu preciso de dois átomos de oxigênio para formar a molécula O2, certo? Para me formar o gás hidrogênio, eu preciso de dois átomos de hidrogênio para formar a molécula de hidrogênio. Nesse caso aqui eu tenho duas moléculas, eu tenho essa e tenho mais essa, tá certo? Agora vejam bem, antes de eu continuar aqui a explicar para vocês, eu quero que vocês entendam o que não procede numa fórmula química, o que não acontece. Por exemplo, quando eu tenho molécula mais átomo igual a substância ou molécula, não, isso não pode acontecer. Ou você tem energia mais energia, ou você tem matéria mais matéria. Você não pode ter uma molécula que é matéria, mais um átomo que é energia para formar uma molécula. Não funciona. Matéria só se une com matéria. E energia só se une com energia. Então, se a molécula é matéria e o átomo é energia, eles não vão se juntar. Na ciência, esse tipo de conceito ele não procede, ele não é verdadeiro. Energia só soma com energia e podem formar uma matéria, certo? E matéria só forma com matéria para formar outra matéria. Matéria e energia não podem se juntar. Elas estão interligadas, mas elas não se relacionam, se associando dessa forma para criar uma outra coisa, tá certo? Então aqui, por exemplo, eu sei que uma molécula, vamos levar em consideração o efeito da água. Eu preciso de uma molécula de hidrogênio, né? No caso a molécula de hidrogênio é formada por dois átomos de hidrogênio, né? Aqui eu tenho uma molécula, tá certo? O oxigênio sozinho, só um átomo, ele não é uma molécula. Então, molécula mais átomo não procede. Mas como é que eu encontro a molécula da água, que era formada de um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio? Como é que isso é possível? Se eu não posso fazer essa junção, já que nós não podemos fazer essa junção, molécula mais átomo, e aqui na frente elas estão juntas, para formar a substância molécula da água. Realmente, eu preciso de dois átomos de hidrogênio mais oxigênio, mas não é dessa forma que eles se juntam para formar a molécula da água, não. Vou mostrar para vocês agora como é que isso acontece de verdade. Para mim formar a molécula da água, uma molécula da água, o que eu preciso? Eu preciso do gás oxigênio mais o gás hidrogênio. Mas na verdade é uma molécula do gás oxigênio mais duas moléculas do gás hidrogênio. Entendeu? Dando um total de 6 átomos envolvidos. 6 e não 3. Tem que ser 6 átomos envolvidos. 2 átomos de oxigênio com 4 átomos de hidrogênio. Quando eles se juntam nessa proporção, uma molécula de oxigênio mais 2 átomos de hidrogênio, eles formam o que? 2 moléculas de água. Então, o que é que isso significa? Nós não podemos formar uma única
molécula de água, nós formamos duas de uma vez. Se você tentar formar só uma, você vai ter matéria mais energia, e isso não procede. Então você precisa juntar matéria mais matéria, molécula mais molécula. Uma molécula com duas moléculas. Na expressão que expressa, por exemplo, a questão do hidrogênio, eu tenho uma molécula, observe, quando eu não tenho nada na frente do número, aqui significa que esse número é 1. Entendeu? Então significa que eu tenho uma molécula de oxigênio formada por dois átomos de oxigênio. Tá certo? Aqui, essas quatro aqui, vou apagar um porque ele não precisa aparecer. Esses quatro átomos de hidrogênio, eles formam duas moléculas de hidrogênio. Aqui, ó, quantidade de moléculas, duas. Aí vem o símbolo, e em seguida o número, como se fosse um expoente que está abaixo, é a quantidade de átomos envolvidos em cada molécula. Entendeu? Em cada molécula, aqui, ó, cada uma delas tem dois átomos de hidrogênio. Duas moléculas de hidrogênio, formadas de hidrogênio, dois átomos cada um. Sendo assim, no final nós temos o quê? Os 6 átomos juntos, 2 átomos de oxigênio mais 4 átomos de hidrogênio, formam duas moléculas de água, formadas cada uma por 2 átomos de hidrogênio e uma de oxigênio. Quando você soma tudo aqui, ó, você tem 6. 2 mais 4, 6 para formar duas moléculas. Então você não forma uma molécula, você forma duas de uma vez. Tá certo? Muito bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula, vamos passar agora para a nossa atividade. Ela é bem simples, ela é bem fácil, né? É só você observar o que eu expliquei no quadro. Primeira questão. Em uma equação química, reagente mais reagente formam o quê? Né? Olha, todas essas questões aqui de 1 a 7, elas estão especificamente trabalhando aquela questão de Proust e de Lavoisier, aquela questão, né, das proporções definidas e da questão das quantidades específicas para poder formar as substâncias. Então vamos lá. Segunda, em uma equação química, átomo mais átomo forma o quê? Terceira questão, em uma equação química, moléculas simples mais moléculas simples formam o quê? Tudo está na aula, tudo está no quadro. Em uma equação química, energia mais energia formam o quê? Agora veja bem, essa questão da energia mais energia é o seguinte: você tem energia, ela sempre vai formar mais energia, só que energia mais energia, ela também forma matéria. Você não pode ter, por exemplo, matéria e energia, ou então para formar uma substância. Não, sempre é matéria mais matéria para formar matéria, então energia mais energia para formar mais energia ou formar matéria, né? Dois diferentes não funcionam. Em nenhuma dessas aqui você vai encontrar dois diferentes para poder funcionar. Eles têm que ser iguais, semelhantes em alguma coisa para poder formar um outro elemento. Sexta, em uma equação química, em uma equação química, matéria mais matéria formam o quê? Aí, ó, quando você tiver, por exemplo, uma questão, aí você vê que ela não forma nada, que ela não obedece às leis de Proust e Lavoisier para poder formar alguma coisa, o que acontece? Você coloca não procede, tá certo? Porque não é verdadeiro. Sexta questão, em uma equação química, matéria mais energia formam o quê? Aí você, se achar que forma, você coloca que forma. Se achar que não, você coloca não procede. Sétima, em uma equação química, molécula mais átomo formam o quê? Se você achar que forma alguma coisa, você coloca. Se achar que não forma nada, então não procede, tá certo? Oitava, analise a equação química. Aí nós temos aqui o seguinte, ó, uma molécula de gás nitrogênio, ó, molécula de gás nitrogênio, reage com 3 moléculas do gás hidrogênio. Aqui, ó, 3 moléculas do gás nitrogênio. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Formando 2 moléculas de amônia. Aí no caso aqui, ó, 2 moléculas de amônia, entendeu? Uma toda pintada com 3 não pintadas centralizadas, né? Dessa forma. Então, o que acontece? A molécula de nitrogênio é representada por N2. No caso, é uma molécula,
Você lembra aquela questão, ó, quando não aparece nada aqui na frente, é porque é 1. E 1 significa aqui na frente que é uma molécula, tá certo? 1 não precisa aparecer. Ó, uma molécula de nitrogênio formada de 2 átomos de nitrogênio. Aí você tem aqui, ó, 3H2. Então, esse 3 significa 3 moléculas. 1, 2, 3. Cada uma formada por 2 átomos de hidrogênio. 2, 2 e 2. Aí, que formam aqui na frente duas moléculas de NH3. No caso, o 2 significa que é 2 moléculas. E aí, aqui, NH3 significa que cada uma tem um átomo de hidrogênio, de nitrogênio, desculpa, que é esse azul, com 3 átomos de hidrogênio, que são esses azul com branco no centro. Tá certo? Aí aqui temos, para determinar, A, B e C. Letra A. Desta equação química, há quantos átomos envolvidos? Né? Então aqui, por exemplo, nessa equação você vai dizer, tantos átomos de nitrogênio, então tantos átomos de hidrogênio. Né? Assim você vai responder a letra A. Letra B. Nesta equação química, há quantas moléculas envolvidas? Vou dizer, ó, tantas moléculas de nitrogênio, tantas moléculas de hidrogênio, né? Tantos de nitrogênio, tantos de nitrogênio e hidrogênio. Aí, letra C. Determine o que representa cada termo. Por exemplo, o N você vai colocar o símbolo do elemento tal, né? Que eu acabei de dizer. O 2 aqui você vai colocar tantos átomos, né? Aqui já está dizendo. Aí o 3 tantas moléculas, né? Tantas moléculas. Cada um aqui, ó, setinha você vai colocando. Aqui o H, no caso, símbolo do elemento tal. Aí 2, tantos átomos, né? Aqui, o 2 aqui, no caso aqui eles são os reagentes, né? Aqui são os reagentes e aqui ele o produto. Aí você vai dizer, tantas moléculas tal. Aí o N, símbolo do elemento tal. O H, símbolo do elemento tal. O 3, tantos átomos, né? Por cada molécula, aqui, ó, no caso aqui, ó, tantos átomos por cada molécula, tantos átomos por cada molécula e tantos átomos por cada molécula. Então, nesse caso, você tem que colocar o nome e depois colocar essa frase em seguida, tá certo?